Olá, boa noite, a graça e a paz de nosso Deus esteja com cada um de vocês. Estamos começando então mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E antes então da gente ler a palavra, antes de a gente estar entoando louvores ao nome do Senhor, eu gostaria de apresentar a nossa equipe aqui. Esse é o objetivo desse culto. A gente faz parte da Igreja Presbiteriana de Areias de Baixo, Igreja Presbiteriana do Brasil em Areias de Baixo. A nossa igreja, devido à pandemia, não está tendo cultos presenciais. O conselho da igreja, juntamente com o nosso pastor Rodrigo, todo o conselho, levando em conta que a nossa igreja tem muitas pessoas no grupo de risco, por amor a elas, em cuidado, em carinho com o próximo, a gente optou por não ter os nossos cultos presenciais. Então a gente tem se virado dessa maneira tecnológica, e as pessoas também têm compartilhado, têm visto os nossos vídeos. E uma pergunta que as pessoas sempre fazem, quem é esse casal que está aqui junto com o Billy, Eu sou o presbítero Billy, a gente faz parte da igreja, como eu já falei, de Areias de Baixo. E esse aqui, por incrível que pareça, ele é o meu irmão mais novo, o Murilo, e essa é a esposa dele, a Jéssica. Eles fazem parte do grupo de louvor lá com a gente. A gente tem adorado e agradecido ao nome do Senhor junto. Então a gente não está tendo culto nesse momento, e assim então que isso tudo passar, se Deus quiser vai passar. Eu convido você que esteja nos assistindo, através do YouTube, através das redes sociais, que venha nos visitar. A Igreja Presbiteriana em Areias de Baixo, ela fica na rua Vitalino Ávila. Então se você puder nos visitar, nossos cultos quinta-feira, 7h30, reunião de oração, e também aos domingos, às 6 horas da tarde, escola bíblica dominical, e às 7h30 da noite, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Posto isso, então, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, Salmo número 34, O Murilo vai estar fazendo a leitura apenas do versículo 1, Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O convite do salmista, então, é para que nós venhamos a louvar ao Senhor em todo o tempo. Tempo esse que nós estamos passando de dificuldade, de ameaças, de medos, de doença que temos enfrentado, e também tempos de alegria. É preciso que o cristão ele adore ao Senhor em todo o tempo. Que Deus possa nos ajudar a adorá-lo e louvá-lo quando as coisas não estão tão bem, quando as dificuldades vêm, quando as tribulações aparecem. É nessa hora então que a nossa fé é colocada à prova, que a gente possa então, assim como o salmista, louvar ao Senhor em todo o tempo. Nós vamos estar orando nesse momento e depois então estaremos entoando louvores ao nosso Senhor. Vamos estar orando nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, possa mesmo, Pai, vir ministrar, Pai, o nosso coração, Pai, ministrar o coração, Pai, de todos aqueles, Deus, que ouvirão, Pai, esses louvores, Pai, que assistirão esse vídeo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, Pai, por favor, Pai, o Senhor esteja aí na frente, Pai, trabalhando em cada coração, Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia, Deus, a ter uma vida, Pai, que seja um louvor agradável ao Senhor. Pai, fica conosco nesse momento, Pai, nos abençoando e nos direcionando, Pai, abrindo nosso coração, Senhor, para a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. O nosso primeiro cântico, então, fala: tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é direito que Deus nos dá mediante o sacrifício do seu Filho. Não porque nós tenhamos algum mérito, algum merecimento nisso. Tudo vem de Deus. Tudo que Cristo conquistou na cruz é um direito dos seus escolhidos, é um direito dos seus filhos amados. Vamos estar adorando e louvando ao Senhor nessa hora. Tudo que
Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Bem maior é Cristo que habita em nossas vidas do que aquele que está no mundo adversário de nossas almas. Cristo é bem maior do que todas as potestades e principados que existem nesse mundo. Ele é o governante de todo o universo e habita nas nossas vidas. Bem maior é Cristo que está em nós. O nosso segundo canto, então, ele fala do amor de Deus a nos enviar o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E ele ressuscitou e vive junto com o Pai. Ele está intercedendo por cada um de nós. Porque ele vive, nós temos a esperança de um amanhã. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele governa e sustenta todas as coisas e ele está cuidando da minha e da sua vida. Vamos então estar louvando ao nome desse Deus maravilhoso e gracioso.
canto, então, vai falar que Cristo, ele é a luz do mundo que veio à terra para iluminar os homens que estavam perdidos nos seus delitos e pecados. Luz do mundo viesse à terra. Luz do mundo viesse à terra.
glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos então estar orando nessa hora, depois então estaremos compartilhando a palavra do Senhor. Eu convido então vocês para que a gente esteja orando nesse momento, então chegando ao final desse momento de louvor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por esses louvores, Pai, entoados ao Teu nome, Pai, que o Senhor possa receber, Pai, do Teu trono de graça, Pai, e possa mesmo, Pai, abrir o nosso coração nessa hora, Pai, para o entendimento da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra venha, Deus, transformar verdadeiramente, Deus, o nosso coração. Pai, nos ajuda, Deus, a colocar em prática, Pai, tudo aquilo que temos aprendido, Pai, domingo após domingo, Pai. Fica conosco, Pai, nesse momento, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Dando continuidade, então, ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, hoje nós estaremos iniciando uma nova série de pregações. Domingo passado, então, o pastor Rodrigo terminou nossa série de pregações na carta de Paulo aos Efésios, e hoje, então, estaremos iniciando uma nova série de pregações, dessa vez na primeira carta do apóstolo João. 1 João, eu gostaria então de compartilhar com os irmãos nessa hora o primeiro capítulo de 1 João. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 4. 1 João capítulo 1, versículos de 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos então estar orando nesse momento, pedindo para que o Santo Espírito de Deus nos ilumine, nos capacite, que a gente possa compreender e praticar aquilo que o Senhor tem nos revelado através da sua palavra. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, Senhor, pela Tua palavra lida nessa hora, e que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, Pai, que a gente possa compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem revelado, Pai, através da Tua palavra, Pai, nos ensina, Pai, a cada dia a colocá-la em prática, Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa, Pai, que estará vendo também esse vídeo, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração, a cada necessidade. O Senhor nos conhece, sabe daquilo que precisamos, o Senhor contempla as nossas vidas, Deus. O Senhor fica conosco, Pai, nos direcionando, dando a Tua bênção, Pai, nessa hora, Pai, no nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Antes, então, de nós tratarmos do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria, então, de, nesse momento, trazer um breve panorama para que a gente possa, então, compreender o pano de fundo histórico no qual essa carta ela foi escrita. A maioria dos historiadores atribuem a autoria da primeira carta ao apóstolo João, que deve ter escrito essa carta provavelmente entre 85 e 95 depois de Cristo. Lembrando então que nessa época só o apóstolo João ainda permanecia vivo. Os outros apóstolos então foram mortos cruelmente sob o poder do Império Romano por proclamarem o Evangelho, por proclamarem as boas novas de Cristo. João então escreve essa carta já estando bem velho. Ele fica um tempo então na ilha de Patmos, depois ele volta e passa o resto dos seus dias em Éfeso. Então João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Então, essa, apesar de ser considerada uma carta, né, o qual nós chamamos a primeira carta do apóstolo João, assim como a carta aos Hebreus, ela começa de maneira diferente. Ela começa direto ao ponto, direto ao assunto, sem os tradicionais remetentes para quem escreveu, ao público que foi escrito, mas a gente consegue então compreender, lendo a carta toda, que o apóstolo João então vai chamar aqueles a qual ele escreve de filhinhos,
Então, as pessoas o qual receberam essa carta sabiam que a autoria dela era do apóstolo João. Essa carta, então, era uma carta que foi escrita com o objetivo de circular, era assim considerada as cartas que não tinham um endereço fixo, endereço certo, mas sim ela deveria ser entregue e lida em todas aquelas igrejas daquela região da Ásia. O apóstolo João então escreve essa carta com o objetivo de combater falsos ensinamentos que estavam sendo propagados por falsos mestres que tinham se infiltrado dentro da igreja. Ele fala isso, e acompanhe comigo na sua Bíblia, o capítulo 2 dessa mesma carta, o versículo 19, ele diz que esses falsos mestres, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que então que esses falsos mestres estavam ensinando, que o apóstolo João então se viu no direito, na obrigação de escrever essa carta para instruir aqueles cristãos a não se deixarem levar por esse falso ensinamento. E a heresia então que esses falsos mestres estavam disseminando no meio da igreja dizia respeito à divindade de Jesus. Um segmento, uma linha filosófica daquela época, o gnosticismo, que acreditava que toda matéria, toda carne era má e que só o espírito era bom, influenciou de maneira direta esses falsos mestres, porque eles diziam que se Cristo se encarnou e se fez carne, ele é pecador, porque toda carne é má. Outros ensinamentos também diziam que Cristo não era divino, Cristo era apenas um ser humano qualquer e que foi capacitado, contemplado quando ele foi batizado, no qual o Espírito desce sobre ele e a partir dali então ele começa a ser divino, mas ele era uma pessoa comum. E esse tipo de ensinamento ele percorre toda a história da igreja. A gente vai ver também na história da igreja um homem chamado Ário, que não acreditava na divindade de Cristo, que dizia que Cristo era apenas um homem que foi abençoado de maneira tremenda por Deus, mas que ele em si só não tem nada de divino. Ele é uma pessoa que pode ser seguida, um bom exemplo, uma pessoa que a gente pode ter como um alvo a ser. E isso também influencia uma heresia muito comum nos nossos dias, que bate à porta das nossas casas, domingo de manhã, como diz a música, os testemunhos de Jeová, que não creem também na divindade de Jesus. Jesus para eles é apenas alguém que foi criado por Deus, que tem a sua parte na história, mas que em si só não é o próprio Deus. E o ensinamento então dos apóstolos, e João então vai falar de maneira enfática, de maneira decisiva, que isso é totalmente contrário ao ensinamento apostólico, ao ensinamento que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João então vai dizer que o fundamento da comunhão deles está alicerçado então na divindade do Cristo que eles contemplaram, que eles conviveram com ele. E é sobre isso então que eu gostaria de conversar com vocês nessa hora, sobre o fundamento da comunhão em Cristo na igreja que segue. O fundamento da comunhão em Cristo na igreja que segue. Em primeiro lugar, então, o fundamento da comunhão em Cristo na igreja que segue diz respeito à encarnação do verbo da vida. Para o apóstolo João, Jesus ele é Deus. Isso é muito claro no ensinamento, nos escritos do apóstolo João. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então isso é muito nítido no ensinamento do apóstolo João. Jesus, ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele vai dizer que ele era desde o princípio, ao contrário do que os falsos mestres ensinavam. Alguns diziam que ele era apenas uma pessoa qualquer, um profeta qualquer, como diz o islamismo. Para o apóstolo João, ele é Deus que está desde o princípio de todas as coisas. Essa ideia é muito bem desenvolvida pelo apóstolo. Quando a gente lê o Evangelho,
no capítulo 1, onde ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo, ele era Deus. Então o apóstolo João está nos dizendo que Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é o Deus encarnado, que se encarna com o objetivo de resgatar o seu povo. Para o apóstolo João, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então essa ideia de que Cristo, ele é Deus, é muito clara no entendimento do apóstolo João, e essa é a doutrina que os apóstolos então ensinaram. Jesus é Deus que se fez carne e que estava desde o princípio. Ele é o princípio da criação. Tudo que foi feito através dele. Ele é o verbo que se encarnou, que nasceu na Virgem Maria, que cresceu e habitou entre o povo e manifestou a glória de Deus àqueles que conviveram com ele no seu ministério terreno. Ele possuía um corpo, sim, mas um corpo sem pecado, ao contrário da nossa natureza humana. E esse ensinamento, então, dos falsos mestres que diziam que Jesus não poderia ter se encarnado, porque se ele se encarnou, ele estaria em pecado, porque diziam que a carne, a matéria, era ruim, é totalmente combatido aqui pelo apóstolo João. E esse ensinamento também de que a matéria é ruim, o corpo é ruim, é totalmente contrário também ao ensinamento bíblico. Quando nós lemos então Gênesis, o relato da criação, nós vemos que quando Deus faz as coisas, ele cria as coisas, ele diz que isso é bom. E viu Deus que era bom. E quando ele cria o homem e a mulher, ele diz, viu Deus que isso era muito bom. Então, a alternativa que esses falsos mestres, né, encontraram para dizer que Jesus então não era carne, é que ele era um espírito, era um fantasma. E o apóstolo João então vai dizer que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam. Então o apóstolo João, combatendo diretamente esse falso ensinamento gnóstico, dizendo que Cristo era apenas um fantasma, era apenas um espírito. Não, nós ouvimos, nós comemos com ele, nós apalpamos. O apóstolo João é aquele que se reclina no peito de Jesus, então ele apalpa, ele sente que Jesus Cristo, ele realmente se encarnou, e se encarnou para que nós venhamos a ter vida, e vida em abundância nele. Então esse ensinamento, esse fundamento de que Cristo ele se encarnou, esse ensinamento de que Cristo se fez carne e que habitou entre nós, isso é de fundamental importância para a fé cristã. E esse então é o fundamento da nossa comunhão com Cristo, porque Cristo, ele conhece as nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, só que não pecou. Então, quando nós nos chegamos a Deus orando e colocando a nossa situação diante dele, ele entende, porque ele passou por isso aqui também na terra. Então ele fez carne e habitou entre nós, entre seres humanos caídos, nos reconciliando então com Deus. O apóstolo João então vai dizer que eles apalparam o que diz respeito ao verbo da vida. Uma linha filosófica grega dizia que existia o logos da criação. Algo foi criado por alguma coisa impessoal, uma matéria impessoal, que rege o universo, que rege todas as coisas criadas. Para o apóstolo João, o Logos, o Verbo encarnado, é Cristo. Essa ideia, então, vai totalmente ao contrário do pensamento filosófico da época. O apóstolo João, então, diz que o Verbo, o Logos, a criação de todas as coisas, se fez carne. E esse Verbo, então, habitou entre nós e nos reconcilia com Deus, e que intercede por cada um de nós, porque conhece a natureza humana, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo e não pecou. Então esse é o ensinamento que o apóstolo João vem combatendo, e como isso também é comum nos nossos dias. Né? A gente falou aqui um pouco a respeito dos testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Cristo. Para eles, então, Cristo é uma pessoa que é um bom exemplo. E como isso também é para a sociedade. E esse entendimento
de que Cristo ele se encarnou, ele habitou entre nós, ele se fez pecado em nosso lugar, ele nos reconciliou com Deus, é de fundamental importância para a fé cristã. Porque, como diziam os falsos mestres, e como muitas pessoas hoje dizem ainda, se Cristo ele foi só um ser humano qualquer, então da nossa fé é vã. Porque a gente crê que Cristo morreu em nosso lugar, a gente crê que Cristo levou sobre ele os nossos pecados, né? Como o apóstolo João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se nós cremos então que Cristo é apenas um fantasma ou que ele é um homem qualquer, a nossa fé ela é vã. Porque nós cremos que Cristo se encarnou, habitou entre nós, ele morreu em nosso lugar. O apóstolo João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós cremos que Cristo é Deus encarnado e que morre em nosso lugar e que nos reconcilia com Deus. Cristo é Deus vindo até os homens, porque o homem por si só, ele não consegue se achegar a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele se encarna, ele se humilha e vem então resgatar o homem que havia se perdido. Então esse entendimento é de fundamental importância e esse é o fundamento da nossa comunhão com Deus, saber que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, saber que ele é o Deus que se encarnou e habitou entre nós. Esse fundamento é a base da nossa comunhão, então, com o nosso Senhor Jesus. Então o apóstolo João vai dizer que ele apalpou, que ele viu, que ele ouviu a vida manifestada em Cristo. E em segundo lugar, então, o fundamento da comunhão em Cristo, na igreja que segue, diz respeito à proclamação do verbo da vida. Acompanhe comigo o que diz o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros também. O apóstolo João, então, está dizendo aquilo que ele e os outros apóstolos, que nesse momento já estavam mortos, viram e ouviram de Jesus, isso eles anunciaram a eles. O apóstolo João, então, juntamente com Pedro e Tiago, foram os que mais próximos estiveram de Jesus. A gente vai ver, lendo os evangelhos, que no Monte da Transfiguração, na cura, em outras passagens, só os três eles estavam juntos com Jesus. Então, o que eles ouviram do próprio Jesus, eles anunciaram aos outros. Aquilo que foi dado a poucos, os 12 apóstolos. Isso foi transmitido a muitas pessoas. Então o fundamento dessa comunhão está em proclamar aquilo que o Verbo encarnado fez na vida deles. O apóstolo João então vai dizer que aquilo que eles ouviram, aquilo que eles aprenderam do próprio Jesus, e isso também eles transmitiram, eles proclamaram, eles anunciaram. E é também o papel da igreja que segue. Proclamar, anunciar as boas novas do Verbo encarnado. Então o apóstolo João então comunica essas verdades, ele proclama essas verdades para que aquelas pessoas, para que os seus leitores tivessem comunhão com eles. A comunhão que eles tiveram em Cristo, o ensinamento que eles tiveram da parte de Cristo. E essa comunhão que todo aquele que crê que o Verbo se fez carne e habitou entre nós tem, essa comunhão que os irmãos têm, ela é possível porque Cristo se encarnou e é possível porque ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então, é possível essa comunhão entre os irmãos, é possível essa comunhão numa igreja que segue. Acompanhe comigo então o que diz o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Tudo aquilo que os apóstolos ouviram e aprenderam de Jesus, e isso eles anunciaram, e isso eles proclamaram às outras pessoas. Aquilo que foi dado a eles por Cristo, isso eles anunciaram de maneira fiel. Eles foram testemunhas oculares, eles caminharam junto com Jesus, e principalmente Pedro, João e Tiago. Quando a gente lê os evangelhos, então, são os três que são mais chegados a Jesus. Então eles proclamam aquilo que eles aprenderam do Verbo encarnado. E essa também é a missão da igreja que segue.
por conhecer, por entender que Cristo se encarnou, se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, que nos reconciliou com Deus. Então nós também, alcançados por esse amor, transformados por esse amor, agora proclamamos essas verdades a outras pessoas que ainda não conhecem o Verbo encarnado. Então, o apóstolo João anuncia de maneira fiel aquilo que ele aprendeu com o próprio Jesus Cristo, e nós também, com a comunhão que temos com Cristo, anunciamos as grandezas das coisas que ele fez em nós e as coisas que ele faz através de nós. Então essa proclamação é para que a gente tenha comunhão uns com os outros. O apóstolo João então vai dizer que é possível essa comunhão entre os cristãos por compreenderem e entenderem o Verbo que se fez carne. O apóstolo então vai continuar dizendo que a comunhão que eles têm entre o Pai e o Filho, a comunhão que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há um outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus, homem. E se nós quisermos ter comunhão com o nosso Deus, nós precisamos ir até Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a porta das ovelhas. Jesus, então, é quem nos reconcilia com Deus e que faz com que seja possível a nossa comunhão com Deus Criador. É através da comunhão de Jesus. Jesus e Deus. Na comunhão que temos também uns com os outros na igreja que segue. Então a importância desse fundamento, essa proclamação desse verbo da vida, proclamar as grandezas de Deus, para que a gente possa viver em comunhão com Deus e com Jesus, e em comunhão uns com os outros. O apóstolo João então vai terminar, o texto que nós lemos aqui no versículo 4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nossa alegria nessa terra não será completa por causa do pecado, mas seremos sim um dia totalmente alegres na segunda vinda de Cristo. Mas é possível sim ter a alegria e comunhão aqui nessa terra enquanto seguimos a nossa caminhada cristã. O bom entendimento de que Cristo, ele veio através, o bom entendimento que Deus se manifestou na pessoa de Cristo, nos reconciliando com ele. O bom entendimento que nós temos uma comunhão com Deus através de Cristo. Cristo, então, ele abre o caminho para que nós se acheguemos a Deus. O bom entendimento que nós temos comunhão uns com os outros, e isso nos dá alegria de sermos alegres pelas coisas que Cristo fez por cada um de nós. A orientação da Bíblia é que a gente se alegre. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós podemos sim vivermos de maneira alegres, apesar das circunstâncias, apesar das situações adversas que vêm contra as nossas vidas. É possível sim, porque a nossa fé está fundamentada no Verbo encarnado, na comunhão que há entre Deus e Pai, na comunhão que há entre eu e você. Isso sim faz com que a gente seja pessoas alegres e que proclamem o Verbo da vida àqueles que se encontram em trevas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar e que a gente possa ter em mente esses fundamentos maravilhosos da fé cristã. O Cristo que se fez carne, a proclamação dessa verdade, a comunhão e a alegria no Senhor possa fazer parte das nossas vidas. Estamos então chegando ao final do nosso culto. Eu peço para que Deus possa abençoar grandemente a sua família, a sua vida, que Deus possa, nessa semana que se inicia, estar com vocês, guardando, abençoando, no nome santo do Senhor Jesus. Eu quero então nessa hora pedir para que Deus nos abençoe, nos guarde. Nós vamos estar orando e chegando então ao final do nosso culto, vamos estar orando nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida nessa hora, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, dia a dia, Pai, dia após dia, Senhor, a colocá-la em prática, Senhor, que o Senhor possa mesmo, Pai, guardar o nosso coração, Senhor, nas verdades essenciais do Evangelho, Pai. Que o Senhor se fez carne, que o Senhor habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e nos ajuda, Deus, a proclamar essas verdades, Deus,
nos ajuda a promover a comunhão, Pai, e nos ajuda, Pai, a nos alegrar nas tuas coisas, Senhor. Fica conosco, Pai, abençoe a cada pessoa, Pai, que estará vendo esse vídeo, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém.